Tá começando a conexão aqui. Boa noite, quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Olá! Que legal! As pessoas estão chegando. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindas. Meninas bem-vindas, meninos bem-vindas. Vamos convidar aqui o nosso querido circulante de hoje. Tudo bem? A conexão travou? Vamos ver aqui. O que acontece? Olá, como é que você está? Oi, Tudo bem? Joel! Ai, que delícia, tô bem. Cheia de calor Eu aqui em estou São no Paulo, né? sul, Você em tá em Porto São Alegre, Paulo? então aqui está ameno, aqui está 20 graus. Mas eu sei o quanto que vocês estão passando aí no Oh, sudeste, no centro-oeste, o quanto que está muito calor, o quanto está pesado esse calor. Imagino. tá, sofrido. Olha, vamos. Eu sempre começo contextualizando um pouquinho que quadro é esse, Não, né? estava travando, Tá mas agora não travando? mais. Não? Ótimo. Ah, ótimo, então ótimo. Vamos seguir assim. Então, hoje a gente vai ter mais uma noite de abraço literário diálogos, que é como a gente tem chamado. O abraço literário é um quadro aqui da Circulê, que quando começou o confinamento aqui no Brasil devido à pandemia, e que a gente não podia mais fazer abraço com braços, a gente pensou como é que a gente continua mandando afeto, né? E a gente pensou em abraços com palavras. E aí a gente criou esse abraço literário, e você foi um dos escritores que foi declamado, recitado aqui, né? Como uma oferta, uma oferenda às pessoas que passam aqui pela página. Então a gente teve essa ideia de conversar com você um pouco os bastidores do abraço, né? Porque o abraço a gente faz com as palavras que são suas. Então, como que essas palavras surgem, né? Então, já agora, na frente de todo mundo, agradecendo em nome da Circulê, o seu carinho, o seu pronto atendimento, né? Muito alegre, muito entusiasta, né? Aceitando o nosso convite de estar aqui. Muito obrigada Eu que mesmo, viu? agradeço, e Por é conversar sempre uma comigo. surpresa boa, né? Quando eu soube do projeto. E ao mesmo tempo vi que um dos meus poemas, né, tinha sido declamado, na verdade dois poemas meus tinham sido declamados. Eu agradeço muito a Gabi Romão, a Cecília que entrou aí, então um beijo para vocês que auxiliaram e permitiram que também essa fala, essa escrita, esse sentimento circulasse, né? E chegou até vocês, então eu fico muito grato, muito feliz. E estamos falando hoje aqui pelo fato dessas andanças que as palavras têm no coração das pessoas e também tem no sentimento, na declamação, no falar, no sentir, enfim, tudo um pouco, né? Então eu agradeço muito, muito gratidão mesmo por estar aqui hoje. Exato. Que legal. E aí já começa um pouco, né? Como que as palavras têm essa dimensão de atravessar lugares e tempos, né? Porque tem a ver com a temporalidade também, né? O escritor se tornar um imortal, porque atravessa o tempo, ele vence o tempo, né? Isso é muito bonito, isso é muito rico, né? E aí, uma grande curiosidade que a gente tem com os bastidores do abraço é como que a poesia tocou você inicialmente? Como que vocês se encontraram na Acho que vida? primeiro Como que foi esse dizer encontro? que primeiro não tinha dimensão. Eu leio muito, né, assim, sobre a psicologia, então li muito, leio muito questões da psicologia, mas eu vejo o quanto os literários, os poetas, conseguem abarcar e alcançar coisas que muitas vezes a própria teoria não consegue, né? São palavras soltas no ar que a gente não consegue captar, e eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, eu fico pensando o quanto que a palavra percorre, o quanto que a palavra segue, o quanto que a palavra tem uma vida própria. Quando nós falamos e quando nós escrevemos aquilo que nós falamos, escrevemos,
já não é mais nosso. E isso é muito bonito. Então, aquilo que eu escrevo tem um sentido, um sentimento, uma reflexão, um pensamento daquilo que eu sentia no momento. Mas quando uma outra pessoa lê, o poema já não é mais meu. Quando uma outra pessoa lê, é dela e é o poema que a lê. Não é a pessoa que lê o poema que a lê. Então, às vezes, as pessoas têm percepções e sentimentos daquilo que eu escrevo que é totalmente diferente daquilo que eu sentia na hora. Então, eu vejo, quando você fala de abraços literários, esses afetos pelas palavras que circulam, não só escritas, mas faladas, elas realmente têm vida. E eu não sabia a força que essa vida tinha, mesmo a vida me tocando por muito tempo. A vida me tocava, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de poesia, e tinha sonhos, né, em ser... Eu tive uma banda durante muito tempo, tinha sonho de ter uma banda e poder escrever e poder fazer as pessoas cantarem aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, aquilo que eu tinha enquanto missão na vida, criando um outro lugar para uma outra forma de sonhar, né? A vida foi me colocando obstáculos, caminhos, pessoas, e aí eu fui deixando a música, mas a música nunca me deixou, mas eu fui caminhando, rumando para um outro lugar, e a poesia tomou forma. Eu comecei a escrever com 14, 15 anos, mas assim, escrevia porque eu gostava de música. Então eu comecei a fazer música, né? E como eu tocava um pouco de violão, eu comecei a compor, e aí é tanto a música quanto a minha letra, a melodia. E aí, com o tempo, Que interessante. e até a minha escolha pela psicologia vem dessa paixão que eu tinha, não só da música, mas escrever algo que seja poético, escrever algo que tinha um cunho reflexivo, né, sensível, ao mesmo tempo com um afeto potente. E aí eu comecei a escrever com 14 anos, e aí o texto os textos do meu livro, né, ele chega a ter 15, 16 anos já de existência. E o que é interessante é que antes eles estavam engavetados, estavam amarelados nas gavetas, e depois de um tempo eles estavam em disquete. Não sei se todo mundo conhece o que é disquete, nós sabemos o que é disquete, né? E aí eu falei, chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso fazer circular o que está engavetado. Eu não posso deixar engavetado aquilo que pode gerar processos de cura, pode gerar processos de sentimento em outras pessoas. Aí eu senti que era isso, que era quase uma obrigatoriedade, assim, me sentia obrigado em fazer circular essa palavra. Sair da timidez, sair da vergonha e fazer, olha, eu preciso fazer circular aquilo que tanto me inspirou, aquilo que me potencializa. Então, se a poesia pode me potencializar, e aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que me faz ter paixões, será que para outras pessoas isso também não tem uma posição potente? Será que para outras pessoas isso também não abraça? Isso também não deixa um caminho um pouco mais leve? Ou que as pessoas militem com essas palavras? Porque hoje muito mais do que ontem, né? A gente percebe nesse processo de pandemia o quanto que a gente precisa de firmeza, equilíbrio. A gente vivia num caminho de tijolos dourados que a gente entendia que era firme. Às vezes a gente caminha muito na vida dos outros, muito nos padrões dos outros. E agora a gente está se deparando com nós mesmos, a gente está se deparando com o espelho, né? E isso faz com que, se a gente não tiver firmeza, não tiver uma construção na qual o nosso corpo conversa com aquilo que a gente sente, a gente acaba se desequilibrando, a gente acaba se perdendo. E quando eu me perdia, eu encontrava, então, na escrita, na fala, na música, uma forma de me encontrar. Então, quanto mais eu escrevia, mais eu conseguia desenhar o meu corpo,
não sei se faz sentido, mas quanto mais eu escrevia, mais eu conseguia fazer meu corpo ter vida. E aí eu falei, eu não posso engavetar essas minhas elucubrações, essas minhas formas de dar contorno para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu sofro, para aquilo que me faz sorrir. Eu preciso fazer. E aí foi depois de 15 anos, 17 anos, eu falei, eu preciso publicar um livro. E aí publiquei o livro, A Poesia dos Meus Olhos, que é um compilado de poesias, contos, né? Isso, esse livro mesmo. Poesias, contos e frases, aquilo que mexia comigo. E publico. E tem uma dimensão que, quando saiu da minha mão, eu percebi que já não fazia mais parte de mim, não tinha, era maior do que meu braço. Eu percebi que É a então eu morte do consegui autor, perceber né, que que a a gente escrita fala. era muito maior do que eu. E quando eu deixei brotar, deixei sair, ela conseguiu encontrar outros corações, conseguiu encontrar outros olhos e conseguiu encontrar outras formas de ler a minha poesia. E isso é muito bonito, isso é muito grato, né? A publi- a publicação quase como uma responsabilidade social, né? Não só uma contribuição social, mas uma responsabilidade de estar junto com os outros, né? De poder manter esse cordão humano de esperança, solidariedade, de aposta no humano, né? Um acompanhando o outro, dando as mãos, né? Quase essa cena que me faz, que me vem quando você começa a falar. Digressões está aqui comentando, viu? Digressões foi o nosso primeiro convidado do Abraços, então eu imagino que ele está super querendo sentar aqui do lado da gente. É, Onde quer que eu vá, eu descubro que um Com poeta lá certeza. esteve antes, Freud, né? E quando você começa a falar, e eu acho muito rico isso, porque na academia, né? Você está na academia, né? Está doutorando, é professor também, né? E na academia parece que, não sei sua sensação, sua impressão qual que é, mas a mim chega dessa forma, também estou na academia como professora, e parece que poesia é uma coisa apartada da escrita acadêmica, né? Não sei como você vê isso, mas minha leitura é que ou você faz uma coisa ou outra. E aí alguns estudantes perguntam, mas eu posso falar em primeira pessoa? Mas eu posso falar o que eu acho, o que eu penso? E eu falo, se você não falar, a gente não vai fazer, né? Conhecimento, a gente não vai construir, né? Mas parece que são coisas que não caminham juntas. Não sei qual é a sua experiência em relação à escrita acadêmica e à Eu escrita terminei o poética. doutorado ano passado, né? Na PUC São Paulo, eu tive um orientador espetacular, que é o Salvador Sandoval, que é da Psicologia Política, que me acompanhou desde o mestrado em 2010 e fiquei com ele até 2019. E ele me dava uma liberdade fantástica. O Salvador Casamento. Sandoval é fantástico. Ele me deu uma liberdade de criar. E uma das coisas, por exemplo, que foi discutida na banca de defesa do meu doutorado foi que a minha forma de escrita, ela conseguia romper a forma teórica e distante da escrita acadêmica. Eu conseguia fazer uma mistura, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu estava muito preocupado de que a minha escrita é densa, muitas vezes, da poesia, essa escrita que descreve o que está acontecendo e tenta trazer uma forma lúcida aos olhos de quem lê. Eu sempre me preocupava muito com o leitor, para não ser mais um livro na estante, né? Mas para que pudesse realmente chegar na função de que um projeto de doutorado tem que ter, que é fazer bem para a comunidade, fazer bem para o público, fazer bem para a sociedade. E aí, uma das coisas que foram faladas na banca foi que eu consegui, então, trazer a poesia na escrita, então isso dava uma leveza e uma potência na escrita, sem perder o rigor científico. Mas eu tive um medo gigante, né? Eu fiquei bem com medo, né? Eu fiz um trabalho junto com o Salvador Uhum. Sandoval, mas ao mesmo tempo ele me dava muita liberdade, confiou em mim, eu sou muito grato por isso, porque ele confiou em mim. Eu fui seguindo aquilo que eu acreditava dentro do projeto de doutorado e da escrita de doutorado, e até que ele disse na banca que, pelo bem ou pelo mal, foi ele que escreveu, né? Então, aquilo que está escrito aqui tem muito mais dele, as nossas
confesso, eram muito mais orientativas, mais esclarecedoras, mas ele escreveu o trabalho e é com ele que vocês precisam se debater, precisam discutir. E foi muito bem aceito. Então, o que eu vejo assim, precisa criar esses buracos, a academia faça um laço realmente, onde a comunidade possa entender. Há textos que a gente lê dentro da academia que é muito difícil de entender. Se você pode fazer essa mescla e trazer esse alento, essa potência que a poesia tem na escrita acadêmica, isso é uma estratégia. Mas isso é um feeling meu, isso é uma forma de escrita minha, não quer dizer que seja a melhor nem a pior, né? É o que eu consegui fazer. Se eu saísse disso, talvez eu forçaria um Joel que teria muito mais dificuldade da escrita. Então, eu me dei essa liberdade, porque o projeto de doutorado é realmente uma defesa, é você defender uma ideia, e eu quis defender, eu quis colocar minha cara no sol para ver o que isso poderia gerar, e que bom que gerou bons frutos. Então, eu agradeço muito a minha banca, que foi a Soraya Ansara, a Ruth, a Beltrina Corte, o Fernando Paulino, e, claro, o Salvador Sandoval, que é um cara espetacular, que admiro muito, muito, muito. Maria, que delícia. Então, tem alguém comentando aqui, vou prestigiando aqui, eu tenho medo de ficar mexendo e travar, mas vamos lá. Isso ocorre também na área da saúde, médicos que são poetas, como Antônio Nery Filho, que é um cara muito legal lá de Salvador, e uma referência. É isso mesmo, né? Então, como as áreas acadêmicas e as não só poéticas, né, da literatura, mas artísticas, né? Parece que elas, quando se encontram, têm uma potência muito grande, mas isso eu ainda acho raro, né? Concordo com você que parece ser um risco quando a gente né, opta por ir para esse caminho. E aí eu gostaria de te perguntar, já enganchando aqui numa curiosidade, você acha, Joel, entendendo, né, a poesia, pelo que eu entendi, a poesia, portanto, não é um espaço da sua vida, ela faz parte permanente do seu existir, né? Está lá na sua profissão acadêmica, está no seu jeito de olhar a vida, né? Assim que eu não sei, estou entendendo, né? E você acha que é possível educar o sensível? Se é possível educar o sensível, sim, eu acredito nisso, mas é um processo de transmutação que tem dor, é um processo de transmutação que tem sofrimento. Não quer dizer que pelo fato de eu me entusiasmar, de eu me enveredar pela poesia, por qualquer uma forma de escrita, qualquer outra forma de escrita, que eu não passe por esses trâmites, né, da mudança. Mudar dói, mas não mudar talvez doa mais, a gente só se sente anestesiado, né? Então, eu sinto, e eu vejo muito isso num trabalho que eu venho construindo também, sobre a questão do sagrado masculino, a questão de desconstruir essa ideologia machista, estrutural que a gente está inserido, e o quanto que nós somos machistas e a gente não percebe isso. E eu percebo que esse processo de transmutação, né, que eu venho buscando em mim, faz também com que a minha mudança reverbere em outras pessoas, né? Então, é possível sim educar o sensível, mas para nós homens, né, não estou eximindo as mulheres disso, mas pensando na questão do machismo, né, o quanto que nós somos ensinados a não chorar, a engolir os nossos sentimentos, a não dizer dos nossos sentimentos, a construir um ser muito forte, que não tem nenhum tipo de fraqueza, a construir uma casca, e por dentro essa ideia de você precisa ser homem, a gente acaba perdendo muito da mulher que tem dentro da gente, né? Então, a gente acaba perdendo algumas sensibilidades que uma educação mais sensível poderia transformar. Uma educação mais sensível poderia potencializar a minha vida. Então, educar o sensível é possível, mas não é um caminho que seja só sorriso, né? Não tem um sorriso aeróbico dentro desse processo. Pelo contrário, a gente tem que construir uma ideia da possibilidade de educar o sensível dentro daquilo que dói, né? Então, João Cabral de Melo Neto dizia que vive fere, né? Eu concordo muito com isso. Viver fere, mas não quer dizer que aquilo que doa, a ferida aberta, a ferida que sangra, não está me ensinando.
A gente é ensinado, né? Lipovetsky diz que a gente é criado para ser feliz, que é o Homo Félix. E se a gente desconstruir isso, talvez o cinza que a gente não gosta muito de ver, o nublado que a gente não gosta muito de sentir, seja tão bonito quanto as cores, seja tão bonito quanto um dia de sol. Educar o sensível é abrir os olhos para o mundo novo, tentando É desconstruir desaprender esses algumas padrões, coisas, né? né? Tem um autor da psicologia que eu sigo bastante, que é o Carl Rogers. Ele diz isso já com seus 80 anos, quando ele fala que o envelhecer o fez sentir mais a vida. Quando ele sorria muito, e quando ele chorava muito. E quando ele sentava para ver o pôr do sol, ele começava então a não querer modificar a cor do céu, do pôr do sol. Ele começou a aceitar o pôr do sol como ele é. Então, quando a gente aceita a vida como ela é, a gente consegue ter o pé na realidade, mas tocando as nuvens. Então, quanto mais a gente transforma, e isso não é um caminho sem dor, mais a gente consegue educar o nosso sensível. A gente fica muito mais aberto para aquilo que nos faz rir, que nos faz chorar. A gente está muito aberto à transformação. Então, transmutar dói, mas é possível a gente sim educar o sensível. Eu acredito, e isso estou passando em carne e espírito também. Que interessante. É como que ir para a vida meio sem expectativa, mas ao mesmo tempo querendo viver a experiência, né? Aí é um pouquinho do espanhol lá, queridíssimo filósofo La Rosa, né? Que fala sobre a experiência, o saber da experiência nesse sentido, né? Muito rico isso, muito interessante. E o recorte que você faz com a questão de gênero, né? Então, o quanto que a gente precisa desaprender algumas coisas para talvez tocar o que seja o mais humano também, que é a sensibilidade, né? O sensível é humano, né? Que interessante. Joel, me falaram que ia ser uma delícia te ouvir, né? Eu não acreditei tanto, Obrigado. mas E com certeza. você te ouvir também, além da te ouvir enquanto palavra, né? Mas o seu sotaque também me toca muito aqui, né? Eu sou muito eu tenho muita mistura de Minas Gerais, mas muito mais do interior de São Paulo, né? E agora estou no Não, sul. Então, o Brasil é muito grande e essas misturas são mágicas. Essas misturas são poesias que a gente consegue escrever, mas nem sempre a gente consegue captar as palavras do ar para trazer sobre isso. Mas é gratidão mesmo por ter essa conversa, é gratidão pelo elogio. que legal. São parênteses, Lindo. hoje é o dia do nordestino. É, e aí, uma outra curiosidade também, à medida que você vai falando, eu não quero interromper, e aí vão criando várias perguntas, né? E às vezes eu me perco, mas eu vou anotando. Uma delas é uma curiosidade também, se a poesia, a literatura, enfim, essa escrita poética, esse olhar poético, te levou até alguma história, até algum acontecimento inusitado. Se através da poesia, alguma experiência aconteceu Tá, mediado por ela. entendi. Não sei se ficou claro. Bom, eu respiro muito isso, né? Minha cabeça é um ventilador, muitas vezes, né? Parafraseando Titãs aí. Cabeça é um ventilador. Então, quando eu estou correndo, eu estou meditando. Quando eu estou meditando, eu estou meditando. Quando eu estou andando de bicicleta, eu estou meditando. Então, quando eu digo meditando, eu estou aberto e sensível ao mundo. E quando eu estou distraído, é o momento que muitas vezes a poesia mais conversa comigo, né? Então, eu não escrevo poesia quando eu estou focado. Eu namoro a poesia quando eu estou distraído, né? Até o Guimarães Rosa diz que são os descuidos, né? Esses descuidos me traz a poesia, né? Então, o que eu percebo? Com o tempo e essa educação sensível que você disse, esse processo de transformação, eu fui observando muito mais o meu arredor. Eu fui observando mais as pequenices da vida. Então, quando eu estou andando, às vezes, ou andando de bicicleta, eu paro para ver um inseto, paro para ver uma planta, eu paro para admirar o sol, eu paro para admirar a lua.
e eu paro para escutar uma letra de uma música, eu paro para escutar uma melodia, ou seja, a vida pulsa, só que a gente tem que estar aberto, não só os ouvidos, mas tem que estar aberto, o corpo tem que estar permissivo para a gente conseguir escutar. Então a poesia já está aqui. A poesia, ela está ao nosso redor. E a gente tem que estar sensível para que ela nos toque de alguma forma. Então, o que eu percebo, o meu encontro hoje com a poesia, e isso é muito bacana, é muito louco de viver, é quando eu estou muitas vezes correndo ou meditando e as coisas vão vindo na minha cabeça, como um ventilador, eu digo, vai oxigenando e as coisas vão vindo em minha cabeça, as frases vão vindo na minha cabeça, eu perco muitas delas, eu perco muitos textos enquanto eu estou vivendo, mas hoje eu não fico preso a isso. Nossa, estou perdendo uma coisa bacana, né? Mas eu sei que ela está conversando comigo, é a vida conversando comigo, é a natureza conversando comigo. Então eu percebo, quanto mais eu consigo transmutar, quanto mais sensível eu estou à vida, quanto mais eu atualizo, quanto mais eu deixo de querer pintar o céu do pôr do sol, eu percebo que a natureza conversa comigo de alguma forma e vem. Então hoje eu percebo que esse encontro que eu faço com as palavras que eu não digo, com as palavras que eu não tenho, e com as palavras que estão ao meu redor, ele é muito mais vivo, muito mais sensível do que antes. Então hoje eu poderia falar sobre um assunto, aquilo que eu sinto e deixar fluir. Então hoje eu me permito fluir mais porque eu me permito estar aberto para a natureza. E quanto mais aberto eu estou para o divino, né? A natureza também tem muito de divino, muito de Deus. Quanto mais estou aberta a Deus, ao divino, à natureza, mais eu consigo absorver o que existe nessa nuvem de palavras que muitas vezes eu acabava me perdendo por estar muito focado nesses padrões, nessa vida muito real que a gente vive e que a gente acaba esquecendo que deixar o coração pulsando aberto é uma das possibilidades de cura, né? É a presença, né? Estar em presença é algo tão difícil. Obviamente, falo por mim, né? E nas minhas observações, você está aqui, mas você está sempre em outro lugar, pensando em outra coisa, antecipando o tempo, projetando, né, ideias, sentimentos, afazeres, e o tempo sempre passa e você nunca consegue alcançar ele, né? Você sempre está meio desritimado, descompassado, né? Então, essa presença e perseguir também a presença também não dá. Né? É um estado de descuido. Eu achei muito interessante quando você fala isso, né? Quando O Guimarães fala que felicidade se acha em horinhas de descuido, no Grande Sertão de Veredas. E é muito real isso. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa aérea, não quer dizer que você não tem que ter chão, mas quanto mais você tem raízes, mais alto você consegue ir. Então, quanto mais eu me modifico, mais eu transformo, mais eu consigo ter contato com as minhas ancestralidades, as minhas raízes, aquilo que me aterra, aquilo que me dá chão, mais eu consigo voar, mais eu consigo ir mais longe, mas eu estou mais seguro aberto eu me para sinto. poder ficar leve. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Gente, tanta coisa para falar. Tá. Mas eu ainda vou falar aqui do momento da escrita. É que eu não... Eu tão gostoso de ouvir. Deixa eu ver aqui. Rodrigo. Através das lives que o Joel tem proporcionado, eu tenho me aberto a isso. Cultivei algumas plantinhas, assisto o pôr do sol da janela de minha casa. Coisas simples têm Obrigado, Rodrigo. esse mundo novo. Obrigado, Olha, viu? que interessante, hein? Que barato, né? E é quase uma forma de não intelectualizar o que se vive, né? A gente é muito ensinado a isso, né? E aí não só as escolas têm essa função, mas o mundo todo, né? Você sempre tem que ter uma posição, você tem que pensar sempre uma opinião sobre as coisas, né? Sempre tem que estar intelectualizando tudo que você vê, passa ou sente, né? E então esse momento de descuido, de calma, é o momento do sentir. Né? Depois você organiza, você permite que essa emoção entre, Até atravesse pela minha você, né? profissão, Muito interessante. psicólogo é sempre uma palavra em espera, né? O psicólogo tem a posição de algo, o psicólogo tem uma posição sobre um assunto específico, tem uma fala sobre um assunto específico, e às vezes não saber, e a gente tem medo de não saber,
A gente tem medo de não saber, principalmente profissional, de responder. Eu não sei responder para vocês. E quando você dá espaço para não saber, você tem o pé na realidade, né? Eu não preciso saber de tudo, eu não preciso escrever sobre tudo, eu não preciso sentir tudo para sentir o que você sente. Eu só preciso estar aberto, empaticamente, para falar, é difícil, estou com você, e às vezes sair desse campo, né? Porque a gente tem a nossa conversa, muito padronizada, muito pela construção social, é uma conversa no qual você fala e eu espero você terminar para eu poder responder. Então a minha escuta é conteudista. A minha escuta não é sensível. A minha escuta é de conteúdo. Você vai terminar de falar e eu quero responder aquilo que você me diz. E às vezes o que as pessoas mais pedem é o silêncio. Às vezes o que as pessoas mais temem, mas às vezes pedem, é o silêncio. E o que as pessoas mais se afastam muitas vezes é o silêncio. O silêncio de não saber. O silêncio de não ter uma posição sobre tudo. O silêncio de entender que sentar ao lado, um abraço, vale muito mais do que eu teorizar o que é o luto, teorizar o que é o distanciamento, o fim do relacionamento. Então, a psicologia, hoje, eu tenho críticas também da psicologia. A psicologia vem tomando um rumo muito de ser o mentor, o oráculo, né? E, pelo contrário, às vezes a gente precisa deixar de falar para que as coisas circulem como elas são e não teorizar. Então, eu percebo que quanto mais eu amadureço nesse processo de transformação, menos eu falo, menos energia eu gasto. E quando eu falo, é porque eu já elaborei esse processo. E eu digo porque eu sinto que eu preciso dizer. E não porque eu tenha a obrigatoriedade de dizer alguma coisa pelo fato de eu ser psicólogo ou ser outra profissão em si, né? Então, as pessoas estão perdendo o silêncio, as pessoas estão perdendo esse estar sem fazer nada, parece que é uma coisa de preguiçoso, né? Você tem que ser produtivo. Não, tem que Produtiva, sair né? desse campo. Não ser produtivo, muitas vezes você fica Ou que é deitado, olhando para o produtiva, tempo, né? deitar na grama, olhar o céu, né? Que o Rodrigo falou que está admirando mais o pôr do sol, as plantas, enfim. Hoje em casa eu tenho aqui no apartamento mais de 20 tipos de planta. E eu converso com elas, eu vou tentando cuidar, porque cada uma tem um jeito de cuidar. Uma gosta mais de sol, outra gosta menos de sol, outra gosta mais de água. Uma planta, do mesmo jeito que eu trato outra planta, não dá para eu tratar as 20 plantas que eu tenho aqui do mesmo jeito. Isso são com as pessoas, mas eu sou a mesma pessoa. Eu só entendi e respeito o tempo, a forma de vida da planta, e no caso, as pessoas. Eu respeito as pessoas como elas são, né? Tento não internalizar essa vibração do outro, Antecipar. mas eu sempre entendo, olha, está fazendo isso por um motivo, eu entendo, e você só sai daí se você quiser, estou do seu lado, a gente vai para onde você quer. Então é muito mais essa é a psicologia que eu acredito, né? Eu não fico na borda do buraco chamando a pessoa para sair de lá. Eu fico do lado dela, dentro do buraco, esperando ela escolher o caminho que ela quer fazer. E às vezes o caminho que ela quer fazer é ficar dentro do buraco. Então, ok, não é aqui que a gente vai ficar. Sim. Porque tem sido muito sedutor e muito arriscado, eu sempre falo isso, né? É o lugar que a gente tem sido colocado enquanto profissionais da psicologia, com esse lugar de saber, né? Que aí é, tem uma grande interseção com o poder, né? E aí entram as palavras, porque é pelas palavras que a gente vai apresentar a psicologia, vai apresentar nosso posicionamento, nossa forma de compreensão do humano e nosso trato com ele, né? Então tem tudo a ver com esse cuidado que a gente está falando aqui sobre a palavra, né? Como que ela surge, para que lugar ela vai, que função ela tem, como que a gente utiliza ela como uma ferramenta não só de existência do sensível, mas também como essa ferramenta que a gente está falando aqui profissional, né? Que tem essa grande seriedade social, inclusive, né? Responsabilidade. Verônica, na pandemia as plantas são companhia. Todo mundo plantando.
Você falando sobre Verônica é minha mãe, tá? Você falando sobre a escrita, né? Que você não para, não pega um papelzinho e fala, nossa, perdi uma frase, não, né? Tenho que parar tudo para escrever para não perder. Você não tem essa relação com a escrita nesse momento, ou com o nascimento do poema, ou enfim, da escrita, porque ele vai ficando em você. Essa palavra vai conversar com você, ela vai surgir em outro momento, né? E como que é esse momento em que você se debruça sobre a produção escrita, que vai ser acabada, né? Em algum momento ela precisa acabar, ficar finalizada. Como que é esse trabalho O que eu laboral da sinto escrita para é você? que as palavras estão em mim, né? As palavras estão em mim, né? E eu vou fazer um acúmulo daquilo que eu vou vivenciando, aquilo que eu vou vendo, aquilo que eu vou sentindo, e elas vão grudando em mim. Talvez eu seja um instrumento de tentar organizar isso. Não quer dizer que o poema que eu escrevo, ele é organizado. Mas eu tento organizar de uma maneira que seja legível, né? Então, quando eu sento para escrever, as coisas que eu preciso escrever já estão em mim. E aí eu me torno um instrumento para colocar isso para fora da maneira como eu ruminei, da maneira como eu salivei, da maneira como eu mastiguei, da maneira como eu deixei o sangue circular nas palavras. Então, aquilo que eu escrevo nunca é meu, eu digo que nunca é meu, porque já estava no ar, já estava na natureza, já estava ao meu redor. Eu só filtrei com o meu coração e trago isso em forma de palavra, né? Então, quando eu sento para escrever, eu sinto sobre o que eu quero escrever. E aí vem uma palavra. Aí vai, de uma vez só. Eu não arrumo poema. Claro, português sim. Mas aquilo que eu escrevi, eu começo e termino e não arrumo. Então, sento, solto tudo aquilo que eu tenho nesse tempo, às vezes 5 minutos, e terminou. Mas eu não tenho. É como se fosse uma É catarse uma. mesmo. É uma coisa muito. Foi, sabe? E aí eu perdi um pouco também essa questão de querer Entendo. produzir toda hora. Tem que produzir, tem que produzir. Então, eu lancei a Poesia dos Meus Uhum. Olhos em abril de 2018. E eu queria começar a escrever o segundo livro esse ano. Mas eu acho que ele vem. Vem quando tem que vir. Eu parei de querer pintar o céu. Então, quando ele precisar vir, eu sei que eu vou estar pronto para poder filtrar e deixar o coração na ponta dos dedos. Então, o que eu sinto é que as palavras vão grudando em mim, as coisas vão se transformando em mim, as coisas vão visceralmente se contorcendo dentro de mim. E quando eu sento para escrever, eu penso sobre o que eu quero escrever. E aí vem a palavra e começa a vir o avalanche, vem, 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 e eu termino. Aí eu levanto e pronto. Na, no primeiro encontro, né, com digressões, Guilherme, ele fala que é quase uma psicografia, e aí ele cita lá Fernando Pessoa, né, como autopsicografia, que o momento da escrita é Sim. isso. E para você é mais ou menos, né, uma catarse, é um momento de intenso, né, como E de já emoção, cheguei né, assim a palavras escrever que se poemas organizam. que depois que eu terminei eu chorei muito. Assim, e eu não reli. Eu só Uhum. fui escrevendo. Aí quando eu dei o final pro poema, eu chorei muito. Então era o que precisava sair, era o que precisava escrever. Como as pessoas vão sentir é algo que eu não tenho controle. Então eu perdi o controle sobre isso, porque quando a gente solta as palavras já não são mais suas. E eu não quero ter o controle sobre isso. E o que é interessante é receber o feedback das pessoas, receber como que as pessoas sentem aquilo que eu escrevo. A Gabi, por exemplo, quando fez a declamação do poema, é diferente eu escutar a Gabi Romão declamando o meu poema daquilo que eu escrevi. Às vezes eu fico pensando, assim, nossa, fui eu que escrevi isso, que massa, que bacana isso, né? E às vezes eu já participei de outras lives que as pessoas lia um trecho e falava assim, quem escreveu isso, Joel?
Eu falei assim, puta coisa bacana, né? Que você acabou de ler, puta coisa legal. E eu não sei se fui eu que escrevi. Eu falei, será que fui eu que escrevi? Porque eu não releio. Juro para você, assim, que eu nunca li o meu livro. É a Poesia dos Meus Olhos. Eu sei os poemas que tem dentro dele, eu escrevi os poemas que tem dentro dele, mas eu nunca li o meu livro de cabo a rabo. Por quê? Já li poemas, né, aleatórios, eu fiz um livro sem sumário. Por isso mesmo, eu fiz um livro sem sumário, para as pessoas lerem em qualquer lugar que abrir o livro, né? Não tem uma sequência por permitir que a pessoa colora, faz a cor do livro como ela quer. E aí, quando as pessoas falam trechos de poemas que eu escrevi, eu falo, nossa, eu escrevi isso, que bacana, né? Que bom, né? Até seu ego é até massageado. Mas por quê? Porque tem hora que eu escrevo com tanta intensidade, e isso também aconteceu no doutorado, ele leu, o seu Fernando César Paulino leu um trecho do meu doutorado, eu falei, nossa, que coisa forte que eu escrevi ali, eu nem lembrava disso, mas é muito forte. E isso me deixa assustado às vezes, mas ao mesmo tempo eu percebo o quanto que essas palavras ela precisa circular, né? Tem uma força e eu preciso aceitar que há essa força, né? E ser maduro com essa força, que é muito importante, porque é muito fácil a gente É se que corromper pelo desejo do ego, de querer que eu sou dono disso, eu sou forte, eu vaidade. sou foda porque eu escrevi isso, né? E não, na verdade, você está sendo um instrumento de sensibilidades que você tem, que está amadurecendo, que você pode, então, ser um instrumento da escrita, né? Isso é bonito porque as palavras não se tornam donas de você, né? Você não fica prisioneiro delas, quando fica tão vaidoso delas, né? Você permite que elas circulam e de repente elas voltem espantando você novamente, né? Revisitem você no outro momento e você se surpreenda consigo mesmo. Que coisa bonita, né? Que a gente relê uma obra algumas vezes e se assusta e entende outras coisas, né? Depende da fase que a gente está, das experiências que tivemos e tal. É interessante. Agora ouvir que se reler é surpreendente, esse é um bocadinho novo para mim, nesse nível de intensidade, porque às vezes quando eu me releio, eu também fico, nossa, que interessante como eu pensava na época, né? Mas eu lembro que era meu, assim, alguma coisinha, tem um tracinho meu ali, né? Mas é interessante espanto consigo mesmo, né? Essa força viva que as palavras têm de terem um berço, né? Elas nasceram, né? Nesse formato, nessa formação, nessa composição escrita, nasceram de quem escreveu, né? Da autoria. Mas a força que ela Com tem de certeza. vida é tão maior do que o berço, né? De onde ela surgiu. Que coisa bonita. É, tinha outra coisa aqui. Você vai falando, assim, olha, eu tô toda eu não, enfim, admirada aqui assim. Olha, eu não consegui Mas ver era quem está aqui, sobre. tá? Então, vou mandar beijo para todo mundo que eu conheço aqui. Eu Ai, estou tentando visualizar aqui, porque eu vou falando e as coisas vão ficando, né? Então, agradeço muito vocês. Tem gente que me acompanha dentro do meu Instagram. E às vezes o meu Instagram é muito eu, assim. Tanto coisas reflexivas como também coisas engraçadas. Às vezes eu tentava produzir todo dia. Então, todo dia eu, às 6 horas da tarde, eu colocava um microconto, um micropoema. Eu não consigo mais fazer isso, mas eu sempre trago aquilo que eu leio e que me toca, e eu coloco no Instagram, e é muito bacana ver o quanto que tocam as pessoas também. Então, um beijo para vocês. Eu me sinto abençoado e até não merecedor desse tipo de coisa. E eu fico feliz que essa forma de filtrar as palavras da natureza pelo meu coração e eu colocar isso como instrumento na escrita, né, ser um instrumento da escrita, tocar vocês, eu acho que é um propósito. Então, eu fico muito feliz que vocês estão aqui acompanhando e que eu estou falando aqui para vocês, porque é isso, eu fico até um pouco, não só lisonjeado, mas eu fico meio que estranho, é um rubro. estranhamento, né? É um estranhamento. Pô, esse pessoal leu o livro, esse pessoal gostou do que eu escrevi, que bacana isso, né? Foi longe, né? Tem interesse.
Mas, ó, gente, não é a título de Ah, despedida, sim, não, com viu? Esse certeza. discursinho, esse tonzinho. Ainda não, peraí. E você chegou num ponto interessante, porque era. Eu lembrei aqui que eu queria falar que era sobre o tempo cronológico, o tempo de Kairos, né? O tempo mais subjetivo, que é um respeito que você tem, né? Pelo tempo subjetivo, esse tempo das coisas, né? E não o tempo que antecipa, que programa, que organiza, né? As coisas previamente. E aí, você fala como que o poema vem e tal. E aí era exatamente sobre isso. Você tem um Instagram, né? E ele, de alguma maneira, eu não sei, né? Você falou agora um pouquinho disso, né? Como que ele exige um pouco de presença, né? Uma presença virtual, porque as pessoas estão ali te consumindo, te acessando, né? E como que é esse equilíbrio entre esse produtivismo virtual, né? Era essa a questão, e esse respeito ao tempo subjetivo, ao tempo que não é controlado, ao tempo que precisa ter tempo, se dar tempo, se banhar É no uma coisa tempo. Como que é isso? importante é que é também preciso maturidade para as redes sociais, né? Porque você lida com muita coisa. Eu fico Uhum. pensando o quão tem responsabilidade quando você mexe nas coisas que não são suas. E poemas mexem em coisas que não são suas, e a gente não tem controle sobre isso. E a rede social, ela Sim. capta e ela te captura muito. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica muito Uhum. preso às redes sociais, a essa tensão que são as redes sociais, essa forma muitas vezes que não tem um afeto responsável das redes sociais, e isso pode gerar dores e até adoecimento, inclusive em mim. Então, eu penso que eu deixei de ter essa posição produtivista dentro da minha escrita porque eu não queria que a poesia tomasse uma proporção comercial, uma proporção do consumo. Uhum. Consuma-me, consuma as palavras que eu escrevo, consuma a minha verdade, porque eu não estou vendendo uma verdade. Então eu Vendável, comecei a né? entender, e Isso, agora no exato. tempo um pouco menor, eu comecei a entender que assim, eu tenho que produzir quando eu sinto que eu tenho que produzir. Né? Tem muita gente bacana, tem muita gente produzindo aí coisas lindas. E se eu posso usar meu Instagram para também pegar essas luzes que são essas Como se é luzes um que são de outras curador, né? pessoas que também filtraram pelo coração e colocaram o coração na ponta dos dedos, eu também trago isso para o meu Instagram. Então, eu deixei de fazer Uhum. Uma isso. curadoria, o que Então, fala, né? o que eu Curador como sinto curadoria. é, eu escrevo, eu coloco no meu Instagram, eu escrevo aquilo que eu sinto. Para muitas pessoas faz sentido. E eu percebo isso no Instagram, quando eles me respondem inbox, quando eles escrevem embaixo do post. Então, ou seja, o Instagram, se você bem cuidar e ser responsável por ele, ele também pode ser um instrumento de cura. É um instrumento que chega para o mundo inteiro. Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, se você pode utilizar isso como uma possibilidade de gerar alento e um afeto para as pessoas, abraçar as pessoas pelas palavras, é uma ferramenta. Mas eu, enquanto curador dentro do Instagram, eu preciso também tomar bastante cuidado, né? Porque captura a gente também dessa produção. Quantas pessoas. Tem muita gente que é muito ligada Uhum. nisso. Quantas pessoas entraram. Por que as pessoas deixaram de me seguir? No começo, isso eu tenho Instagram há 2 anos. No começo eu Uhum. estava assim. Por que as pessoas deixam de seguir? Por que se eu falei sobre isso, as pessoas deixaram de seguir e Uhum. outras pessoas seguiram? E hoje não. Hoje eu tenho mais calma, eu escrevo aquilo que eu sinto, aquilo também que possa curar, aquilo que possa trazer um pouco de alento nesse adoecido que a gente vive hoje. E se faz sentido, e se faz as pessoas sentirem, eu acho que isso vale muito a pena. Então, hoje, Instagram e Facebook é diferente o que eu escrevo no Facebook, o que eu escrevo no Instagram. Então, no Instagram, eu tenho essa posição de que, olha, estou aqui para poder produzir cuidado. Então, eu tenho o meu Instagram, eu tenho o Instagram da abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que eu sigo dentro da psicologia, que aí fala especificamente sobre atualização, sobre Carl Rogers, sobre aquilo que a gente entende enquanto empatia. E também criei, senti que eu deveria criar também no Instagram de cura dos homens, né? De discussão sobre a masculinidade
humanidade que está se transformando, né? Então, eu criei Homens e Cura para isso, para poder produzir também nos homens que os homens eles leem menos poesia, os homens estão menos nos Instagrams de poesia e de coisas que são mais sensíveis, estão menos nas clínicas, na psicoterapia, ou seja, os homens precisam ter um espaço de fala. Aí eu criei também um espaço para que a gente possa discutir, porque é carcomida, é uma coisa muito dura, né, que vai carcomindo a gente, vai gastando a gente. E se a gente puder produzir cuidado a partir de uma rede tão forte que é o Instagram, por que não também chegar até os homens? Então, eu tenho esses 3 Instagrams porque tem posições de formas de possibilitar a chegada de palavras e quem sabe com essa sensação, com esse sensível, com esse afeto responsável, as pessoas possam ter mais possibilidades de cura, né? Instagram como um lugar de produzir cuidado. Que coisa bonita, menino. E que interesse em falar um bocado sobre esse trabalho com homens. Me segurei muito aqui para não enveredar por isso. Toda hora eu lia diálogos, Verúcia, abraço literário, Verúcia, volta para a palavra, querendo escorrer para lá, mas de repente a gente conversa mais um bocado em outra oportunidade. Nesse momento eu queria agradecer as pessoas, me encaminhar para o final, e você antecipou uma coisinha que a gente preparou, que era, e ainda mais quando você falou que Eu me não está mudei, conseguindo então aí, né? Eu sei. falei, opa, casou. Me casou, porque a gente selecionou um texto seu e a gente gostaria de finalizar essa live lendo ele, né? Que é um abraço literário, fazendo um abraço literário pro escritor, né? E assim agradecer a sua generosidade, sua gentileza, sua grande disponibilidade para estar aqui nos oferecendo palavras em diálogo. Muito obrigada mesmo, viu? Muito rico, muito sensível, muito Obrigado, interessante gratidão. essa noite. Muito obrigada. E obrigada a todos e a todas que estiveram aqui. De novo, confiando aqui, né, no que a gente propõe. É o que você finaliza, mas como não tem ordem de chegada nem de partida, né, os poemas, por acaso ele está no final. Chama-se Do que é feita a vida? Eu posso gritar pelos meus silêncios, mesmo quando roubarem as minhas palavras. Viver dos encontros e desencontros da vida como caiçara em sua rotina com o mar. Nesses dias de cor viva, de flores púrpuras, onde meus olhos já cansados asilam-se no cinza desse chão. Mesmo que os dias passem, quero viver e morrer nos meus pecados. Talvez a vida seja feita disso, das emoções proibidas. Cobiço viver os espinhos dos desejos, sangrar por esses cortes internos e saciar-me de sei lá o quê. Talvez a vida seja feita disso, das perguntas suspensas. Prefiro a pluralidade das paixões à rotina do amor, porque o que canto vira canção e o que sufoco se tornam as cartas que eu não mando. Talvez a vida seja feita disso, dos papéis amarelados pelo sufoco. Meu corpo vestido pelo tempo, meus cabelos pintados pelo suor, trabalho e por toda essa vida de pecado e pecador. Talvez a vida seja feita disso, do tempo e dos caminhos caminhados ou não. Mas de que importa saber do que é feita a vida, se estamos mais preocupados com o prazer da rotina? Talvez a vida seja feita disso, feita Que dela bonito. mesma. Que bonito. Eu li, vou reescrever isso de novo, né? Eu me espanto. Você lendo e lendo maravilhosamente bem, declamando maravilhosamente, isso me emociona e eu me espanto com tanta profundezas, né, dentro da escrita. Obrigado, gratidão mesmo por me ouvir, ouvir o meu poema pela sua voz, o seu sentimento, o seu coração na ponta da língua. Gratidão mesmo. Foi uma dupla, foi um Foi. dueto aqui na poesia, nesse poema. Muito prazer Lúcia, e muito gratidão, viu? obrigada. Gratidão para Muito vocês. obrigada. Sim, com Nos certeza. falaremos mais, viu? Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, vai ficar salva.